Colocar para gravar. Eu vou deixar os microfones mudos. Pessoal, microfones no mudo, tá? Todo mundo colocando o microfone no mudo aí. Para não dar eco. Tem uma opção de que você clica aqui. Você clica aqui no microfone e você deixa no mudo, tá? Todo mundo com o microfone no mudo. Para não ficar com eco. É só clicar no botãozinho que aparece um microfonezinho, tá? Você clica aí no microfone, aí vai ficar, o seu microfone vai ficar no mudo. Deixa eu ver aqui. Quem tá falando aqui, meu Deus? Estranho. Tá, então vamos lá, vamos começar a nossa análise, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que foi a última recomendação, o que eu tinha falado. Eu tinha falado aqui da nossa entrada nos 7.830, né? Da Nadim bateu lá nos 7.838, por causa de 8 dólares não pegou a nossa. Não sei se vocês pegaram essa entrada aí. Tem gente que ainda está... não botou o microfone no mudo. Deixa eu ver se consigo botar todo mundo no mudo aqui. Tá. Tem alguém aí que não está no mudo ainda. Eu estou ouvindo daqui. Pronto, é o Roberto Rios que não estava no mudo. Pronto, agora o Roberto Rios já está no mudo, tá? Então, pessoal, não sei se vocês conseguiram pegar essa entrada aí dos 7.838, né? A nossa entrada ali era no 7.830. Às vezes eu falo para o aluno colocar um pouquinho acima, né? Sempre colocar um pouquinho acima, 15 dólares, 20 dólares, sei lá, para não querer acertar no olho do mosquito, né? Não sei se vocês conseguiram pegar. Quem está entrando já vai deixando o microfone no mudo. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou ter que colocar alguém aqui como moderador, senão vai ficar difícil para fazer aula, porque vai ter gente entrando e não vai botar no mudo. Deixa eu ver aqui quem eu posso botar de moderador. Então, não sei se vocês pegaram aí esses 7.838, né? Ainda está numa tendência de baixa. Então, agora, para que ele saia dessa tendência aí, é acima de 8. Então, para quem não pegou nos 7.838,
7.830, né? 7.840, pode pensar em uma compra com stop acima dos 8.000, né? Que na realidade a gente saiu nos 7.980 e vamos recomprar agora. Caso suba acima dos 8.000, a gente vai recomprar de novo, tá? Mas o ideal é que a gente compre nesses 7.830 com stop na perda dos 7.750. Secretaria de Administração Penitenciária informou que já identificou os 3 agentes que aparecem no vídeo. Pessoal, deixa o microfone no mudo. Quem está chegando já deixa o microfone no mudo para não atrapalhar, tá? Os farão apenas a vigilância de presídios da capital, pelo menos até o fim da... Então, se a gente ampliar aqui o gráfico, se a gente ampliar o gráfico, tá? Ela está tocando exatamente aqui próximo da média de 100, tá bom? Próximo da média de 100. Que normalmente no primeiro toque o mercado dá uma respeitada, tá? E por isso que eu coloquei essa entrada aqui para gente, porque a gente iria estopar nos 7.980, já que ele tinha testado várias vezes 8.000, e nós iríamos pegar novamente nos 7.830. Por quê? Porque nós temos aqui suporte nessa base aqui, tá? Então, nós temos suporte aqui, mais a média de 100. Né? Claro, quando eu estou falando de média, eu estou falando de média de 100 na Binance e média exponencial, tá? Por isso que foi feita essa entrada. Porque, estrategicamente, o mercado estava batendo lá várias vezes nos 8.000. Caso perdesse os 8.000, a probabilidade era muito grande de cair bem mais. Né? Então, o que eu fiz? Bem, vamos usar a estratégia a nosso favor, né? Vamos usar a estratégia a nosso favor. Vamos fazer o seguinte. Vamos estopar nos 7.980 e aí recompramos de 7.830, que a gente melhora o nosso preço médio, né? Porque se você comprou uma parte nos 9.270 e outra parte nos 7.830, você melhora o seu preço médio. Seu preço médio vai lá próximo dos 8.000 dólares novamente, né? E aí, juntando isso, se ele andar ali nos 8.250, 8.300, a gente já está com lucro. Então, a estratégia é uma metade a gente não usa e outra metade a gente compraria mais barato para a gente melhorar o nosso preço médio, já que a operação não andou. Então, isso é uma outra estratégia que às vezes eu uso. Não é o normal de usar e eu não faço isso com qualquer moeda. Normalmente, eu faço com Bitcoin, que é uma moeda forte. A gente tem rave para acontecer no próximo ano. Temos rave, né? É uma moeda forte. É uma moeda que no longo prazo está numa tendência de alta ainda, então a gente tem aí alguns fatores ao nosso favor, tá? Por isso a estratégia do comprar. E agora, é evidente, ele pode sim, pode continuar caindo, né? Pode continuar caindo, quem sabe fazer fundo duplo aqui, nesse 7.430, 7.450, né? E aí fazer fundo duplo aqui e depois voltar a subir, tá? Graficamente está claro, né? Tendência de baixa. Então tem que tomar muito cuidado para operar aqui, principalmente para quem está operado comprado. Vou colocar aqui no 4 horas. Eu tinha feito uma linha de tendência aqui, canal de baixa. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo aqui. Existia esse canalzinho aqui. E aí ele perdeu, veio para esse daqui. Tá, então, primeiro ele estava andando dentro desse canalzinho aqui, né? Que ele batia, subia, batia, subia, batia, subia, né? E outra coisa, a gente tinha que olhar por aqui, né? Por essa LTB aqui. O mercado estava batendo, caindo, batendo, caindo, batendo e caindo. Então, para quem queria, por exemplo, aumentar a quantidade de bitcoins, poderia estar vendendo aqui toda vez que batia nessa LTB e recompraria aqui. Quando bate aqui, vendia, recompraria aqui, tá? Para aumentar a quantidade de BTC.
Aí ele foi e perdeu esse canalzinho aqui, que ele batia e voltava a subir, e cada vez menos ele foi tocando menos nessa LTB aqui, ó. Foi tocando menos e a média de 100, 200 foi funcionando como uma resistência. Até que o que aconteceu? O mercado estava tocando várias vezes no 8.000, pensei, pô, quando perder esse negócio deve cair mais, né? E foi o que aconteceu. Por quê? Porque o pessoal começa a comprar aqui próximo dos 8 e deixar o stop de perda dos 8. Então, quando perdeu os 8, deve ter ficado stop de várias pessoas. Por isso que a queda foi bem maior. E ontem fez uma coisa que eu não gostei, sabe? Que ele tocou na média de 100 no 1 hora. Deixa eu botar aqui 1 hora. Ó, tocou na média de 100, tá? E olha como é que ele caiu, né? Olha como é que ele caiu. Olha o que ele fez isso aqui, deixou uma sombra bem grande aqui. Então, isso não é um bom sinal, né? Não é um bom sinal. A gente poderia até ter pensado aqui estopar, mas como a gente já estava na operação, né? O Bitcoin é bem esquisito, às vezes ele faz esses movimentos e depois muda, sai uma notícia e de repente muda. Preferi não arriscar. Tá? Preferi não arriscar. 1 hora está bastante sobrevendido aqui, tem uma possibilidade de dar uma respirada, de pelo menos vir tocar na média de 9 dias aqui, entre 7.950 e 7.960, tá? É a possibilidade agora dele tocar. Ele está muito fora das médias e tem possibilidade de voltar a tocar nas médias agora, mas custo-benefício não compensa. Não compensa tu comprar aqui para fazer day trade 7.890 para vender nos 7.950, 7.960. Não compensa. Tá? Para quem não pegou a operação, né, nos 7.830, é esperar o mercado ir lá novamente. Né? O mercado ir lá novamente. Não tem outro jeito. E o stop fica na P do 7.750. Por que o stop? Porque o mercado pode cair bem mais, né? Pode cair bem mais. Aí a gente espera o mercado virar para a gente começar a operar a favor da tendência. Porque ficar operando contra a tendência, o mercado não respirar, não fazer pullback, não adianta. O mercado está caindo cada vez mais, né? Está perdendo cada vez mais. E aí não dá para a gente ficar operando infinitamente contra a tendência. É evidente que a gente tem que separar o que é swing trade e o que é hold. As nossas entradas do relatório é swing trade, tá, pessoal? Não é hold, tá? Então, são coisas diferentes. Inclusive, gravem aí e coloquem no papel. Como é que vocês devem se posicionar quando vocês operam no mercado? Seja aqui, seja na bolsa, ou em qualquer lugar. Eu fiz algumas pesquisas e percebi que existe uma maneira de você proteger um pouquinho seu capital. Deixa eu ver aqui se tem alguém que não botou o telefone no mudo. Pessoal, quem chega aí, bota o telefone no mudo, tá? Por favor. Bota o telefone no mudo aí. O que eu percebi é o seguinte, que as pessoas eles estão alavancados no longo prazo, moderado no médio prazo e conservador no curto prazo. O que quer dizer? Quer dizer, vamos supor que eu tenha $1.000 para começar operando no Bitcoin. Então, 60% eu vou deixar para hold, que seria $600. $300, que seria 30%, eu vou operar no swing trade. E 10% eu vou operar no day trade, tá? Hoje eu devo liberar mais algumas aulas nos ganhos exponenciais e vocês vão ver a aula lá de gerenciamento de risco. Para quem é do Bitcoin Trader antigo, sabe do que eu estou falando, né? Você tem que trabalhar com 60, 30, 10, ou seja, no longo prazo você está alavancado, você está com 60% do seu capital. No médio prazo, que é as operações de swing trade, que pode demorar alguns dias, você está moderado, você está com 30% do capital. E no day trade você está só com 10%. Não adianta você ficar no desespero. Quanto mais desespero você tiver para querer ganhar dinheiro, mais cacaca você vai fazer. Então não adianta você querer entrar agora, tá começando a aprender e falar, não, porque eu vou operar com tudo no day trade, vou fazer 2, 3% ao dia e no mês eu vou fazer 100% e daqui a um ano eu vou ter não sei quantos mil na conta. Não é assim que funciona a conta. Não é assim que funciona a matemática, né? O primeiro passo que você tem que fazer para quem quer ser um trader vencedor é proteger capital. Você tem que operar de forma com que você proteja seu capital. É o primeiro passo. É você aprender a não perder, tá?
Não perder. Inclusive, tem um ditado do Warren Buffett que fala sobre isso, né? Primeira regra é não perder dinheiro, segunda regra é não se esquecer da primeira regra. Por isso que eu fui aos pouquinhos criando travas de segurança para proteger o aluno, porque o aluno ele começa bem empolgado e ele não segue as estratégias, né? Então, por exemplo, poxa, a gente vai lá, faz uma operação de swing trade, aí a operação vai lá, anda 10, 15%, o aluno sai com 5%. Aí a gente faz uma operação, de repente, que leva um stop no swing trade com 3%. Aí o aluno, em vez de sair com 3%, ele sai com 10% na perda. Ou seja, ele não segue a estratégia. E isso já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo, entendeu? De você chegar e não seguir a estratégia, e aí você ficar sempre atrasado. E aí você começa a se auto-sabotar e aí inventar entrada. O mercado é um mercado de paciência, você tem que ter paciência, não dá para você inventar, você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, vai dar problema, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Meloria, vem cá rapidinho, por favor. Tem como tu pegar uma água para mim, que eu estou aqui com os alunos aqui? Obrigado. Então, é importante vocês terem esse cuidado para que não invente as entradas, tá? Então, o que eu acredito no BTC, né? Ele tem que voltar de novo a tocar nas médias, tá? Tem que voltar de novo a tocar nas médias. Vamos ficar de olho no toque de novo das médias, vamos ficar de olho no estocástico também, né? O RSI eu uso aqui só como acessório. O meu foco principal é o estocástico junto com o RSI, mas normalmente quando o estocástico RSI está bem aqui embaixo, né? Como aconteceu aqui, tá? Como aconteceu aqui. E ficou bem abaixo, tá? Bem abaixo. E o estocástico também bem abaixo. Quando esses dois movimentos aqui acontecem, existe uma grande possibilidade de dar uma respirada, de fazer um pullbackzinho, tá? Existe uma grande possibilidade. Eu gosto normalmente quando o mercado bate e acontece um grande volume, que não foi o que aconteceu. O volume foi muito baixo, foi muito baixo. Então, a galera não ainda desfez das posições, porque quando os vendedores estão vendendo desde lá de cima e chega num determinado ponto importante, mesmo que esse candle aqui seja vermelho, mas o volume é alto desse candle aqui, tá? Tô falando desse candle aqui, tá? Esse candle verdinho aqui, tá? E isso aqui. Quando o volume é alto, acontece tipo isso aqui, ó. Acontece tipo isso aqui, tá? A gente tem uma possibilidade ainda maior de o mercado dar uma respirada. Não foi o que aconteceu, porque normalmente isso acontece quando o mercado está se desfazendo das suas posições, tá? Desfazendo das suas posições. Deixa eu ver uma coiseta aqui. Então tem que cuidar. Deixa eu ver aqui umas coisas. Coisas importantes que eu devo falar para você.
Outra coisa que é importante, pessoal, está em queda, levou um stop numa operação, respira um pouco, fica um tempo sem operar, vai fazer alguma atividade que você gosta, não fica nessa vibe de querer recuperar, 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 porque a probabilidade, e é comprovado que a probabilidade é muito maior de você perder mais do que você recuperar. Então, você pode até recuperar, mas não pode ser logo de cara. Você tem que ficar um tempo parado sem operar, fica um tempo sem operar e depois você volta a operar, tá? Não fica uma operação atrás da outra. Então, pessoal, hoje nosso stop está lá na perda dos 7.750, tá? 7.750 é o nosso stop, tá bom? Espero que não chegue lá, espero que ele pare aí, tá? Eu queria muito que ele voltasse a subir, pelo menos ele voltasse a subir e fosse tocar essa LTB que está lá em cima, tá? Saísse desse toque aqui da média 100, porque ele já vem tocando a média 100 já há um bom tempo, ó. Toca na média 100 e cai. Mas o Bitcoin, ele tem dessas coisas. Quando você menos espera, daqui a pouco sai uma notícia, sai alguma coisa, o pessoal vai lá e dá uma porrada para cima, tá? Então, a gente tem que seguir a estratégia e ter paciência. Para quem está no longo prazo, tem que ter calma, não tem jeito. Aqui no mundo aqui. Tá, vou fazer o seguinte. Quem tiver alguma dúvida aí, tá? Quem tiver alguma dúvida, libera o microfone e me pergunta aí, eu vou tirar a dúvida, tá? E aí a gente vai alinhando as coisas, vamos conversando. Quem quiser tirar alguma dúvida aí. Hoje está um pouquinho diferente a aula, né? Não consegui fazer pelo YouTube, então estou fazendo por aqui e estou gravando essa aula, inclusive. Aí depois eu vou liberar lá no YouTube. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom dia, Rodrigo. É a Jaqueline, tudo bem? Bom dia, Jaqueline. Tudo ótimo. Tudo certo. Eu só queria te perguntar a respeito de deixar uma ordem na pedra. Porque, por exemplo, hoje eu estava dando uma olhada em 3 moedas específicas que eu tinha colocado alerta. E no diário, em certo ponto, ela estaria fazendo uma correção em 618. As 3 bateram 618 e estão segurando. A minha dúvida é, o ideal seria que eu já tivesse deixado essa ordem no ponto que eu acho interessante, ou não? O ideal é que, se eu não estiver na frente do computador, não estiver perto para analisar o gráfico naquele momento, o ideal é não operar se bater nesse ponto. Tá, legal, bacana. Uma ótima pergunta. O recomendado, tá? O recomendado é sempre você, quando você opera no Bitcoin, nas recomendações lá que eu estou falando, você pode deixar na pedra, tá? Vai ter moedas, por exemplo, como a Binance, como a Ethereum, ou alguma outra moeda que eu vou falar antes. Eu vou falar no próprio relatório, quando eu gravo em vídeo, eu vou falar, gente, olha só, já deixa tuas ordens aqui e aqui, né? Agora, quando você está operando nessas moedas assim, que na grande maioria são shitcoins, moedas que não têm projetos ainda sustentáveis, né? Porque tem muito disso no mercado de cripto ainda, né? O mercado ainda está em maturação ainda. O ideal é você não deixar na pedra, porque o mercado pode passar direto. E aí você entra e quando você vai ver, o negócio já está lá embaixo. Então, o ideal é tipo assim, se você vai operar para fazer uma operação, por exemplo, de swing trade, né? E aí você vai entrar numa determinada moeda, estudou bem a moeda, sabe que de repente pode tocar no 0,1 da FIBA, tá batendo ali, sempre respeita. Você de repente pode deixar na pedra se você vai fazer ordens fracionadas, entendeu? Eu acho que tem alguém aí que está falando da Jaqueline que tá com o microfone aberto. Então você pode até deixar uma ordem
ali na pedra, quando você está fazendo ordens fracionadas. Vai deixar duas entradas em pontos diferentes e diferenças grandes, né? Diferenças grandes, tipo a primeira entrada é a entrada que normalmente o mercado bate e segura. A segunda é tipo assim, é uma entrada bem mais complicada de bater, entendeu? Que é possível dele bater ali, de repente dar uma respirada e você decide se você sai no 0 a 0 ou você vai ter feito preço médio, né? Ou você continua. Mas o ideal é que você não faça isso, é que você deixe o alerta, quando bate o alerta, você vai lá para o gráfico, dá uma olhada e vê se os indicadores são favoráveis, né? Se o estoque RSI está sobrevendido, se o mercado bateu ali, respeitou, vai para os tempos menores de 5 minutos, 15 minutos e ver se o mercado está começando agora a fazer uma LTAzinha ali, está fazendo topos e fundos diferentes. Você pode pensar, de repente, comprar, entendeu? E aí deixar o teu stop exatamente abaixo desse fundo, tá? Agora, quando é Bitcoin, você pode deixar na pedra, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. De nada, Jaqueline. Professor, bom dia, Rafaela, novamente. Bom dia, Rafaela. Pode falar. Uma dúvida, assim, talvez um pouco boba, mas vou aproveitar, né? Sim, pode falar. Eu não, até então, não tinha nenhum Bitcoin. Aí eu comprei, reservei ali uma pequena porcentagem que eu, sim, não quero perder, mas era o que, se eu perder alguma coisa, não ficaria triste, né? Insatisfeito com aquilo ali. Mas a questão é a seguinte, aí você falou assim, mesmo que não atingiu o valor na semana passada, compre, para você ter uma primeira experiência. Comprei. Só que agora ele começou a cair. Aí eu mantenho esse stop para vender ou eu mantenho ele ali só para ver como o mercado vai funcionar? Então, vai depender de qual foi a quantidade que você comprou, né? Eu peguei assim, foi uns R$140, não deu 200, deu uns R$200. Eu falei assim, eu vou testar com ele. Tá. Então, porque a ideia, quando a gente fala de testar, né, é sempre você pegar um valor que não vai te fazer muita falta, entendeu? Um valor muito baixo, né? Então, poxa, eu estou lá com R$1.000 para começar a investir. Pô, vou pegar R$50 e vou comprar? Pô, não vai fazer muita diferença, 5% do meu capital, né? Para eu perder 5% do capital, o Bitcoin teria que chegar a zero. Então, pô, é impossível o Bitcoin chegar a zero. Então, eu não vou perder R$50, né? O Bitcoin, gente, para longo prazo, ele continua numa tendência de alta. Então, não é motivos para ficar desesperado, né? Muito pelo contrário, para quem está seguindo a estratégia, é até melhor que ele caia mais, porque a gente vai comprar muito mais barato, vai fazer um bom preço médio, lá na frente a gente vai poder vender bem mais caro, que foi o caso quando ele bateu nos 3.200, né? Bateu nos 3.200 e foi até 14.000. E então, agora é a hora de manter a calma. O cuidado que você tem que ter é de você não pular etapas. O que é pular etapa? É você ver o negócio caindo, você participar de grupos de WhatsApp, Telegram, ou ver gurus da internet, e aí você vender no desespero ou sair comprando, fazendo preço médio de qualquer jeito, entendeu? É isso que eu não recomendo. Porque, no geral, as pessoas elas estão atrasadas nas estratégias. Tipo, quando o Bitcoin chegar num determinado valor, vai ter gente na internet falando assim, mas eu falei que ia cair. Eu sabia que ia cair, entendeu? Eu te falei que ia cair. Beleza, você falou que ia cair, tudo bem. Mas antes de cair, passou 2, 3 meses, 4 meses subindo. Entendeu? Aí daqui a pouco o negócio está em queda, caindo, caindo, caindo. O cara está falando, vai subir, vai subir, vai subir. E daqui a pouco, quando sobe, a pessoa chega e fala, mas eu te falei que ia subir. Pô, mas antes disso caiu muito. Você poderia ter estopado, você poderia ter comprado bem mais barato, ter aumentado sua quantidade de BTC, você poderia ter feito um preço médio melhor. Então, o ideal é seguir a estratégia. Então, quando a gente entra numa operação de swing trade, a gente vai sair da operação de swing trade. Ela não vai virar swing trade, vai virar day trade, entendeu? Ou swing trade vai virar hold, né? Então, o swing trade vira day trade se bateu a meta, né? Se a meta era 5%, e a gente entrou naquele dia e já bateu 5%, a gente sai. Eu falei errado. O swing trade não pode virar hold, entendeu? O day trade não pode virar swing e o swing não pode virar hold. Então, o que eu indico para você? Eu não sei qual é o teu valor total, quanto você tem para investir. Então, você vê se dentro desse valor total, se vale a pena, né? Você, de repente, continuar segurando a operação ou não, tá? Porque aí você tem que analisar isso, tá, Rafael? Eu não sei se eu conseguir te responder. Sim, é que esse valor eu coloquei justamente naquele, assim, esse é para o longo prazo.
Então, por isso que eu nem vendi, não fiz nada. Então, assim, Tá, eu vou... beleza. Então não precisa se preocupar, não precisa se preocupar, não. Se está para longo prazo, fica tranquila que caso caia mais, né, depois a gente pode comprar um pouquinho mais lá embaixo, melhorar o preço médio, não é para ter desespero, tá? É bem tranquilo, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Mais pergunta aí, galera? Alguém tem mais pergunta? Pode ser análise de alguma alt aqui também, eu vou dar uma analisada. Professor, então, por favor, se tu puder dar uma analisada na TRX, eu agradeço. Qual a moeda? Na Tron. Na Tron? Tá, vou dar uma olhada aqui. Só para finalizar aqui o Bitcoin, tá, pessoal? Então, o Bitcoin são essas possibilidades aí que nós temos. Está em tendência de baixa, tá bem claro aqui. Perdeu esse canalzinho aqui, agora está andando abaixo do outro canal. E nós temos possibilidade, sim, dele vir testar esse fundo aqui, tá? Dos 7.400 mais ou menos. 7.400 vai ser um ponto interessante para a gente ficar de olho de novo, porque vai formar fundo duplo, estoque RSI aqui já vai estar bastante sobrevendido. No semanal também já está começando a dar sobrevenda. No semanal já está começando a fazer sobrevenda e vai fazer um formato que particularmente eu gosto muito, que é o W, tá? Então, normalmente, quando isso aqui acontece, existe uma possibilidade muito grande de subida, tá? Então, vamos ficar de olho, porque ele pode nem ir lá nos 7.400, ele pode começar a subir a qualquer momento, a gente não sabe disso, tá? Então, a gente vai ficar aguardando e vai seguir a estratégia. Então, metade de uma mão a gente estopou, a metade da outra mão a gente ainda está segurando a operação, tá? Então, a gente compra de novo nos 7.830. Não sei se alguém conseguiu pegar nesse 7.838 que bateu aí. E o stop está na perda dos 7.750, tá? Vamos lá para a Tron. TRX, paridade BTC, é isso? Isso mesmo, na paridade BTC. Tá. Eu vi que ela corrigiu ali no diário 618. Então, eu queria entender a minha análise se está correta. Tá, beleza. Aqui. Tá certinho, tá bem corretinho. Tá, bem ok. certinho. É isso aí mesmo. Desenhou certinho a Fibonacci, já é um bom caminho, né? Desenhar certinho, né? Porque ela fez um fundo aqui, rompe, faz topo, faz fundo de novo, né? Então você tem que contar daqui até aqui, né? Tá tocando aqui. O grande problema de entrar aqui agora, tá? É o seguinte. O bom do toque da Fibonacci, quando ela faz esse primeiro toque, né? Que foi esse toque aqui, entendeu? Primeiro toque. Ele foi lá, veio, fez esse primeiro toque, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Tá? Fez o primeiro toque e ele volta a subir de novo para tentar fazer um topo duplo ou romper. O que ele fez aqui? Ele não rompeu. Tá? Não rompeu. Então formou uma LTB aqui, tá? Então ele fez um topo duplo. Topo duplo. Nesse segundo toque agora que ele está vindo, já não é toque, não é entrada pela fibra, sabe? Aí você poderia de repente entrar num fundo duplo, tá? Porque o primeiro toque da fibra foi exatamente esse aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó, que ele cai, rompe. Quando ele rompe, ele corrige. Quando ele corrige, ele vem aqui. E aqui daria uma compra. Por quê? Porque ele bateu próximo da fibra e fez uma LTAzinha aqui. LTAzinha tocando na média 21. Tá?
Agora, nessa entrada aqui, nesse teste, eu não entraria. É a segunda vez que ele testa, fez topo duplo, Bitcoin está numa tendência de baixa. Quando o Bitcoin fica em tendência de baixa, ele pode levar outras altas juntos. E ele fez topo duplo. Então, nesse caso, eu não entraria. Mas a sua análise sobre Fibonacci está muito certa. Está bem certinho, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. E aí, é claro, né, isso serve para todo mundo, né? Essa aula está um pouquinho diferente porque ela está funcionando como se fosse uma mentoria, né? E aí vocês podem também tirar dúvidas. Eu vou também separar dias, pelo menos uma vez por mês, vou fazer uma aula diferente para que a gente possa tirar dúvidas, tá? De vocês. Não é o que estava previsto no curso, mas eu devo liberar um dia da semana para a gente poder conversar sobre e tirar dúvidas. Mais pergunta, galera? Mais perguntas? Professor? Moeda. Professor, dá para analisar a MCO, Bitcoin? MCO, tá. Vou olhar aqui. Por favor. A moeda começa a entrar numa tendência de alta. O que eu faço? Vou para um tempo maior para analisar, né? Para ver a tendência da moeda nos tempos maiores, tá? Aqui eu já começo a traçar suporte e resistência. Ó, nós tínhamos esse suporte aqui, que era esse fundo, voltou, bateu aqui, tocou, subiu. E agora, esse antigo fundo aqui, deixa eu até tocar de cor, virou resistência, tá? Esse antigo fundo aqui virou resistência. Estocástico RSI começando a estar sobrecompra aqui, tocando num ponto importante, já está bastante esticado. Então, quanto mais tempo você demora para entrar numa operação como essa, mais arriscado fica. Mais arriscado fica. Porque a entrada, ela se deu aqui embaixo, né? Você tinha a possibilidade de entrar aqui. Quando rompeu isso aqui, você tinha como entrar aqui nessa LTA, que ela estava funcionando como uma LTAzinha, tá? Mas essa entrada aqui foi a melhor. Por quê? Porque você rompeu um triângulo ascendente. Ele tinha essa resistência e essa LTAzinha aqui. Se você juntar essas duas coisas aqui, ó, vai formar um triângulo ascendente. Essa entrada foi ótima, né? E é claro, essas dúvidas são importantes. Por quê? Porque a gente vai falando, vocês vão anotando e depois vão analisando moedas que estejam numa configuração parecida, né? Fez um fundo, sobe, fez outro fundo, protegeu, né? Fez fundo duplo aqui, não chegou a ser um fundo duplo porque não tinha 6 candles aqui, né? Tem que ter entre 6 a 7 candles no mínimo. Mas respeitou aqui esse fundo e começou a formar uma LTA. Quando formou uma LTA, rompeu esse triângulozinho aqui e começou a subir. Beleza, a partir de agora que eu já tenho essa noção, posso ir para os tempos menores. Professor, mas ali está formando um novo triângulo ascendente na resistência. Dá uma olhada aí. No tempo que o senhor está, semanal. Isso, é um triângulo ainda maior, né? É um triângulo ainda maior. Se você pensar aqui, um triângulo ainda maior, né? E ela deu toque numa hora, deu toque de 100. Eu estou falando em day, estava pensando em day trade, né? Uhum. Ela deu toque na média de 100, no caso no setup Jedi, né? Para quem pegou aqui, né? Para quem pegou aqui, beleza, tá? Para quem pegou aqui, beleza. Por que beleza? Porque essa etapa já dá e o estoque RSI estava fazendo um W. Aqui a pessoa já poderia realizar metade, a outra metade ele vai realizar aqui em cima, porque tem um monte de resistência aqui, né? Tem um monte de resistência aqui. Agora, para o cara entrar aqui, o custo-benefício fica praticamente 1 para 1. Se você entrar aqui agora, você tem essa resistência aqui e esse stop aqui embaixo. Então, se você entrar agora aqui, você vai ficar praticamente 1 para 1. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui.
Se o senhor analisar para trás aí, toda vez que ela toca a média de 100, toca a média de 100 e vol respeita, dificilmente ela cai da média de 100. Ela só vai na média de 200 quando ela passa direto. Passa direto, sim. Verdade, faz sentido isso. Faz sentido isso. Faz sentido. Isso que eu perguntei, andei olhando para trás e vi isso aí. De repente, né? Por estar 1 para 1 praticamente a opção, né? De repente entrar com uma mão menor, né? Tu tá operando a favor da tendência, não tá ruim, né? Não tá ruim a ideia, né? Mas de repente entrar com uma mão menor, de repente, né? Já que existe um fundamento por trás, né? E faz sentido o que você falou. Normalmente, quando ela toca na média de 100 e protege, ela sobe. Ela só perde a média de 100 quando ela passa direto, né? E mesmo assim passa na média de 100 e toca na média de 200. E fazendo um formato aqui legal, ó, fundo duplo. Aqui fez fundo duplo. Faz o W, né? Faz fundo duplo e o W. Aqui também fez fundo duplo, né? Você tem tanto o W quanto o fundo duplo, né? Ó. Saiu a notícia dela na Binance, não sei se é uma competição, eu olhei rapidamente, como no inglês não vou muito. Eu estou por fora, não estou acompanhando. Mas olha só, ela está funcionando muito bem, né? Então, de repente, esperar esses tipos de movimentos aqui, né? Por exemplo, ela tocou na média de 100 aqui, mas ó, ela ficou tocando várias vezes na média de 100. Então, de repente, ela possa voltar de novo na média de 100, entendeu? Então, na volta novamente da média de 100, você de repente pode pensar em comprar também, né? Pode comprar um pouquinho na média de 100, outro pouquinho na média de 200, stop na perda de média de 200, né? No caso de da esquerda para a direita, fundos também, porque olha só, às vezes você vai chegar, vou estopar aqui na média de 200, pô, mas logo abaixo, um pouquinho de nada, já tem um suporte, né? Esse fundo aqui. Então, quando você vai estopar aqui na perda de 200 e tem um suporte muito próximo, é melhor você estopar abaixo desse suporte, para você não levar violinada, tá? Então, todas as informações são relevantes e vai ajudando o trader, tá? Vai ajudando o trader, tá? Mas faz muito sentido, Roger, parabéns pela análise, tá? Parabéns. E sempre segue esse padrão. Comece dos tempos maiores, igual eu faço. Vou para os tempos semanal, vejo a tendência no médio e longo prazo, aí depois eu vou pro diário e aí eu vou automaticamente analisar a operação para day trade, né? Tá? Beleza? Obrigado, Tom. De nada. Rodrigo? Fala aí, mano. Pode falar. Tudo bem? Tudo ótimo. Rodrigo, eu queria só pedir uma análise sua aí, fugindo um pouco de gráfico, mais para hold mesmo. Eu queria saber se você tem, se é familiar, já olhou, já estudou o projeto da IoT, que é aquela moeda relacionada lá à internet das coisas, tal. Parecia isso, a IOTA. Parecia uma coisa, parecia bem promissor isso para longo prazo, sim. né? Então, a IOTA parecia bem promissor. Eu não tenho ela na minha carteira, tá? Não tenho ela na minha carteira. Ela foi uma moeda assim que cara, eu não entendi muito, né? Porque ela caiu tanto assim, né? Como outras também, né? Caindo pra caramba, né? Caíram muito mesmo. Eu não tenho ela para longo prazo, tá? Mas não é um projeto ruim, tá? Não é um projeto ruim, não. O que acontece? Eu devo até a semana eu devo liberar a planilha com as minhas moedas de longo prazo. Vou passar para vocês, tá? Devo fazer agora esse final de semana e aí passar para vocês. Então, assim, normalmente o que eu faço para quem vai fazer hold? 80% está em BTC e 20% eu separo em algumas altas. Então, o ideal é você seguir esse padrão, porque normalmente o Bitcoin é a moeda mais forte. Não é aconselhável você trabalhar, por exemplo, com 80% alt, 20% do BTC, como eu já vi, né? Teve gente que ficou super alavancado nas alts e pouquinho em Bitcoin. O que aconteceu? As alts foram lá, tiveram uma perda gigantesca, mas quando o Bitcoin subiu, elas não se recuperaram, né? Então, a pessoa acabou ficando em maus lençóis, né? O ideal é você sempre trabalhar com a moeda forte.
É igual o mercado tradicional. Quando o mercado tradicional começa a rolar alguma crise, algum problema, as pessoas vão para a moeda forte. Hoje, uma das moedas mais fortes hoje que o pessoal usa como reserva é o dólar. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas o pessoal vai para a moeda forte. Então, quando tem algum problema, seja uma crise externa, seja um problema de dívida de um país, seja algum problema político, guerra comercial que está acontecendo entre China e Estados Unidos, normalmente o dólar sobe, né? O dólar sobe e as ações, as empresas perdem valor, porque as pessoas começam a migrar para o dólar, tá? Então, na cripto não é muito diferente, não. As pessoas começam a migrar para o Bitcoin. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que eu uso essa estratégia de 80% em Bitcoin, 20% em altos, e não o contrário, tá? Sobre a IOTA, é um projeto muito bacana. Se você estudou ela, curtiu, você pode também deixar, né, uma parte do seu capital. Então, de repente, pegar 2% do seu capital aí, no máximo, e deixar ela comprar de IOTA. E sempre seguir a estratégia da compra fracionada, né? Não comprar tudo de uma vez, né? Então, por exemplo, agora, para quem quiser comprar, estaria num preço interessante aqui, né? Está formando uma LTAzinha aqui, você pode comprar um pouquinho. Então, eu tenho, vamos supor que R$ 1.000 representa 2% do total do meu capital, né? Eu tenho 50 mil para investir e vou separar R$ 1.000 que seja 2%. Então, eu vou pegar agora desses 2%, que é R$ 1.000, vou pegar 25% desse capital e vou comprar no valor de agora, entendeu? Os outros 25% eu compraria aqui, caso eu viesse testar novamente esse fundinho aqui, tá? Caso eu teste novamente esse fundo aqui, dos 21,39 eu compraria mais 25%. Os outros 50% eu esperaria para vir aqui embaixo, entendeu? Muito lá embaixo para comprar. Aí eu faria um preço médio muito maior, entendeu? Preço médio você não faz para cada 10, 15% de queda. Tu tem que fazer com uma queda muito grande para compensar, tá? Então, assim que funciona a estratégia, né? E é uma estratégia que vem dando certo para mim nesses últimos 3 anos, né? Eu venho operando com cripto tem 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos. Trade mesmo tem uns 3 anos. Na bolsa eu já operava um pouquinho antes. Então, tem dado muito certo desse jeito, né? Essa questão de proteção, né? De 80% em BTC, 20% em alt, entender bem as altas que eu vou trabalhar, não comprar tudo de uma vez, gerenciar risco, né? Isso tem me ajudado bastante na hora que o mercado cai muito ou sobe demais, entendeu? Vai ter uma aula bônus que eu vou entregar para vocês, que é como os grandes players agem. E aí vocês vão entender um pouquinho como é essa questão de remanejamento de carteira, que no curso da programação neurofinanceira, o curso presencial que eu dou, aí eu não falo só de cripto, eu falo de investimento no geral, falo de bolsa, falo de imóveis, falo de várias coisas, falo de reprogramação mental, tal. Nesse curso eu falo também um pouco sobre remanejamento de carteira, mas vou gravar uma aula bônus para quem fez o curso ganhos exponenciais. Vocês vão ter a ideia de como funcionam os grandes fundos nessa questão de remanejamento de carteira, tá bom? Então é isso. Consegui te ajudar? Sim, sim. Eu queria saber se realmente o projeto era legal, tal, que eu lembro que houve um oba-oba aí envolvendo várias e várias empresas aí que pretendiam utilizar ela. Maravilha, sim, o Rodrigo. projeto é legal. Algumas empresas já fecharam parceria para usar a tecnologia. Agora, é aquela coisa. Hoje, quando se fala de blockchain, quando você fala dessas tecnologias, elas são abertas, né? Uhum. Então, se uma empresa grande decide montar um setor de desenvolvimento de pesquisa, tem grana para investir, elas engolem algumas empresas de cripto, entendeu? Pois é. Elas engolem quando eu falo de grana, né? Porque o que está por trás das empresas de cripto são os desenvolvedores. Quanto maior a comunidade de desenvolvedores, melhor. Então, quando você entrar em alguma moeda, olha a comunidade de desenvolvedores. Por exemplo, o Bitcoin é a maior quantidade de desenvolvedores do mundo. A Ethereum é a segunda moeda que tem mais desenvolvedores. Então, quanto mais desenvolvedores, quanto mais pessoas trabalhando no projeto, melhor. Porque são pessoas que estão desde o início, estão trabalhando porque abraçaram o propósito, a missão do projeto, não estão fazendo apenas por dinheiro. Então, quando você disputa com esse tipo de mindset, é muito diferente. Porque uma empresa está disputando porque está pagando o funcionário está ali, está recebendo e tal, beleza. Mas se alguma outra proposta melhor aparecer, ele vai sair da empresa.
Agora, quando você vai para uma tribo, onde a galera tá ali porque quer deixar um legado, tem um propósito, uma missão por trás, não é qualquer coisa que vai tirar esse desenvolvedor lá do projeto. Então, é importante você entender como está o desenvolvimento do projeto, quantas pessoas fazem parte da equipe, como é que está a governança. E tipo assim, gente, parte do pressuposto do simples. Teve dúvidas? Pesquisa no Google, pesquisa na internet, vai para fóruns, perguntam em fóruns, né, da moeda, que as pessoas vão ajudando. A comunidade em cripto, elas são bem abertas assim para ajudar. Então, você entra no projeto e vai tirando dúvida, vai vendo lá o white paper da empresa, vai conversando e você vai ver se faz sentido ou não ficar no projeto, tá? Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu, cara. De nada. Pessoal, vou deixar para mais uma pergunta, tá? E a gente vai finalizar, tá? A gente já está praticamente com 1 hora aqui de mentoria. Hoje a live foi um pouquinho diferente, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma moeda para a gente analisar, vocês me falam aí que eu vou dar uma olhada. Bom dia, professora. Bom dia. Eu queria saber se você leva em consideração a divergência entre o RSI e o Price Action. E se isso é importante para você? Se eu vejo a divergência entre o RSI e o Price Action, é isso? Isso. Tá. Na realidade, é o seguinte, eu sempre priorizo o Price Action. O que é priorizar Price Action? É isso aqui, ó. É eu estar analisando. Deixa eu dar, por exemplo, o BTC aqui. Inclusive, eu falo isso em algumas aulas, né? Se eu chegar aqui e pegar esse gráfico do jeito que está aqui, que é analisando só as médias aqui e os candles, tá? Eu vou ver que está claramente numa tendência de baixa. Vou ver claramente que está numa tendência de baixa. Então, se eu estou operando aqui, eu estou operando contra a tendência. Para eu operar contra a tendência, eu tenho que ter uma baita de uma experiência. Eu tenho que entender bem do comportamento da moeda, tá? E aí é evidente, quando eu vou para os indicadores aqui embaixo, que é de força relativa, eu analiso da possibilidade de, bem, normalmente quando toca nesse ponto, o mercado protege e pode dar uma respirada, onde eu faço um tradezinho curto, ou ela pode andar muito e eu fazer um trade muito grande, que foi o caso lá dos 7.500, né? Que foi o último trade que a gente fez assim, grande, né? Que foi logo quando vocês entraram no curso, quem é do Ganhos Exponenciais entrou no curso, já pegou esse trade aí que deu 30%. Por quê? Porque existiam outros fundamentos por trás, que era Fibonacci, o ponto importante de price action no semanal, que é aquilo ali no 7.400 era ponto importante. E aí, mesmo que nos tempos menores, né, de diário, 4 horas estivesse mostrando queda, poderia bater ali e segurar. Então, o custo-benefício estava favorável, porque caso batesse lá e segurasse, a gente daria para fazer um trade bacana, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu vou operar, primeiro eu olho para cá. É isso aqui que eu olho, entendeu? Eu nem olho para a força relativa, porque a força relativa está sempre atrasada. Para que a força relativa comece a dar informação aqui embaixo para a gente, isso aqui tem que estar acontecendo. Tá? Então, primeiro você tem que olhar para os candles, para depois você olhar para cá. E, é claro, para quem está começando, sempre operar a favor da tendência. Tá? Sempre operar a favor da tendência, nunca operar contra a tendência. Tá? Entendeu? Beleza? Beleza. Obrigado. De nada. Então, assim, gente, essa pergunta que ele falou é bem interessante, porque pode haver divergência. Às vezes, o mercado está sobrecomprado e continua subindo infinitamente. Às vezes, o mercado está sobrevendido e continua caindo infinitamente. Então, isso acontece por quê? Porque os indicadores de força relativa, ele só acontece porque existe os candles antes. Então, ele está um pouquinho atrasado. Mas ele pode ser um auxiliar, ele pode ser um acessório, tá? Mas tem que ter um cuidado. Tá bom? Última pergunta, pessoal. Teve uma colega que ia perguntar aí também. Pode perguntar? Professor? Pode falar. Por favor, analisa a XTZ, BTC. XTZ, ela está rompendo um topo histórico e eu gostaria de saber como eu traço ali a extensão da Fibonacci. Eu já tracei, só quero ver se eu tracei certo. Em 4 horas eu tracei. XTZ, é isso? Isso, XTZ.
XTZ BTC? Isso, faz favor. Tá quase na hora, né? Então, quando ela rompeu esse teto máximo aqui, tá? Esse teto máximo, o que você pode pensar? Você pode pensar aqui, ó. Você pode pegar daqui para cá, O problema é mudar o ar. tá? Daqui para cá, que foi essa pernada aqui de baixo. Ele bate aqui, vem até aqui. Calma aí, deixa eu fazer, estou fazendo errado. Tem que botar no semanal para eu ver qual foi a máxima da queda dela. Não dá coragem, eu saio lá fora. Mas assim, aí meu tio também começou a correr. Ó, corre 30 dias sem parar. Porque aí se condiciona o cérebro. A máxima foi essa aqui mesmo. A máxima foi essa aqui mesmo. Tá. Então, a possibilidade dela, o primeiro alvo dela está aqui em cima. Esse alvo aqui de 1,61 da FIBO. Depois é esse aqui, ó, 2,61. Por quê? Porque você tem que fazer o seguinte, isso aqui é questão de matemática, tá? Você tem que pegar topo e fundo, tá? Quando você pega topo, fundo, rompimento, a partir daqui você tem que contar. Quanto é que foi essa pernada aqui? Quanto que caiu? Ah, caiu 10%, caiu 20%, então você tem que pegar esses 20% e projetar mais 61% dos 20% para cima. Se caiu 10%, você tem que pegar 10% e projetar mais 61% em cima de 10%. Seria 16% e uns quebrados, né? Então, é matemática, né? Se ele rompe aqui, o primeiro alvo é testar 1,61 da FIBO. Depois testar 2,61 da FIBO, tá? Então, você pode fazer esse teste aqui, né? Você pega a Fibonacci aqui, você traça de cima para baixo e ela vai dar próximo da extensão, tá? Vai dar próximo da extensão, tá? A extensão deve dar um pouquinho mais. Mas isso aqui é uma adaptação que eu faço para fazer rápido, para ter uma noção, entendeu? Mas é matemática. Se a pernada daqui deu R$1.000, essa próxima pernada aqui, ela vai ser igual, entendeu? Ou um pouquinho maior do que os R$1.000. Então, normalmente, ele toca primeiro o 0,61 da FIBO, para depois tocar o 2,61. Ficou próximo disso aqui, as tuas saídas? Ficou próximo, sim. Uhum. Então deu certo. É isso aí. É isso aí mesmo, tá? Perfeito. Muito obrigado. De nada. E aí, é claro, né? Agora é ir pensando na questão das estratégias que eu falo, né? De parcial, subir stop, né? Porque esses mercados são loucos, né? São muito loucos, né? Então, tem que ir com bastante calma para não sair da operação daqui a pouco com perda, né? Eu comecei a perceber que quando a gente fica com muito olho grande, a gente tem uma possibilidade muito grande de perder dinheiro. Então, cada vez mais eu estou indo com mais cuidado, entendeu? É melhor realizar parcial e a outra metade deixar ir para a lua e vou subir no stop do que ficar segurando a operação. Daqui a pouco ele anda 8%, 10%, daqui a pouco volta tudo na minha cara. Ainda mais moedas que são assim, não são tão conhecidas, né? Não são tão conhecidas, perdão, tá? Gente, quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Dúvidas, qualquer dúvida, você coloca lá no grupo do Telegram e a gente vai conversando. Tenta trabalhar replay. Para quem está usando o pago, usa o replay para vocês entendendo um pouquinho do comportamento. Era dentro dos setups que eu falei. Hoje eu vou liberar um monte de aula lá para vocês assistirem. Tá? Devo liberar umas 7 aulas lá para vocês. Aula de price action que eu não gravei ainda. Tá? Que eu vou gravar essa aula de price action ainda. Eu estou estudando um pouquinho mais, uma coisa mais técnica para poder passar melhores informações para vocês. Tá? Porque a questão do price action eu aprendi muito na prática, né? Então eu estou estudando um pouquinho mais para poder levar um conhecimento teórico, mas seja um teórico simples e lúdico para que vocês entendam, porque a nossa linguagem é uma linguagem simples, né? Então é evidente que eu não posso ficar me aprofundando muito, complexando demais, porque aí o aluno às vezes não acaba não pegando. E no geral é o simples que dá resultado, porque a minha análise ela é muito simples e a nossa média de acerto é muito alta. Então
a gente não tem que ficar mudando isso, né? A gente tem que continuar focando no simples. Então, estou estudando um pouco para pegar o complexo, para simplificar, para passar para vocês. Mas todas as outras aulas praticamente já foram gravadas. Hoje eu vou liberar 7 aulas aí para vocês, tá? Para quem é do ganhos exponenciais, tá bom? Gente, é isso. Deixa eu cancelar aqui Obrigado, gratidão. Depois vocês deixam o que vocês acharam da aula lá no grupo do Telegram, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês acreditam que vale a pena a gente fazer outras aulas assim, essas aulas de mentoria mais individual, mais específico, para a gente poder conversar, se conhecer melhor, tá? Porque caso vocês acham bacana esse formato, eu vou ver se pelo menos uma vez por mês eu faço assim, para poder ajudar vocês na hora de analisar, tá bom? Beijo do prof e a gente se fala, galera. Valeu!